aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo, e hoje, continuando nossa Bookshelf Tour, eu vou mostrar os meus livros de ficção histórica e também alguns dos clássicos que eu tenho aqui em casa. Então vamos lá. Então agora vamos começar com o Bookshelf Tour de livros históricos e clássicos da literatura. Começando aqui com Bernard Cornwell. Vamos lá. Bernard Cornwell e, entre outros, tem vários, né, na verdade, esse aqui é histórico. Ou a grande série Sharp dele, que tem acho que 22 livros, aqui no Brasil serão 10 ou 11, eu não me lembro. Na verdade, o primeiro é o Tigre de Sharp e o segundo, o Triunfo de Sharp. Essa aqui é a primeira trilogia do Bernard Cornwell que eu li, que é a trilogia A Busca do Grau. O primeiro livro é O Arqueiro, o segundo livro é o Andarilho e o terceiro livro é o Herege. Na época eu gostei bastante da trilogia, mas em retrospecto eu acho que era uma trilogia bem fraca até. Ele continuou com o 1356, que é a história do mesmo personagem principal, só que anos depois. É como se fosse uma continuação tardia, um quarto livro. Eu achei mais ou menos esse livro também, não achei grande coisa. Stonehenge, para mim é o pior livro do Bernard Cornwell. Ele é um livro totalmente focado em construção na Idade da Pedra. Ao invés de combates, essas coisas que você preferiria. Azincourt, dos livros solos do Bernard Cornwell, é meu predileto. Eu acho que ele sintetiza bem o que é o Bernard Cornwell em um livro só. Eu gosto bastante desse livro. Ele é sobre a Guerra dos 100 Anos ainda, que também é o tema da trilogia do Grau. Só que esse tem uma busca menos mística, meio maluca, mais batalhas, umas coisas interessantes. Eu gosto bastante desse livro. Condenado é um outro livro que o Bernard Cornwell tentou fazer uma coisa bem diferente, igual a Stonehenge, só que nesse eu acho que ele teve sucesso. Esse é um livro com uma puxada mais policial sobre busca, investigação, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um livro bem legal. O Forte é um outro livro individual do Bernard Cornwell, esse livro é bem legal também. E é um livro que não passa exclusivamente pelo ponto de vista dos ingleses. Ele é sobre um livro entre o combate dos ingleses e a revolta americana, né? A guerra de independência dos Estados Unidos. Mas é lógico que ele narra tipo, a única história, uma das únicas batalhas que os ingleses venceram desse combate. Porque é nem um pouco parcial. Da trilogia do Rei Arthur, eu tava com os 3 livros emprestados e me foi devolvido apenas o segundo. Então eu tenho, na verdade, o Rei do Inverno e o Excalibur. Excalibur é um dos meus livros prediletos, eu gosto pra caramba, mas eu acho a trilogia do Rei Arthur talvez a melhor trilogia do Bernard Cornwell, a melhor história em geral do Bernard Cornwell. E eu só tô com o Nível de Deus, que é o segundo livro. Mas eu acho fantástica essa trilogia, eu acho que ela traz tudo de melhor do Bernard Cornwell. Pra continuar no tema Bernard Cornwell, eu vou pular aqui pra essa fila. Então, O Último Reino foi um livro que, nossa, eu adorei quando eu li, e assim como suas continuações. Aí o Cavaleiro da Morte e Os Senhores do Norte, todos esses livros fazem parte das Crônicas Saxônicas, que é essa mega série do Bernard Cornwell que ainda não terminou. A Canção da Espada, é previsto ter, sei lá, por volta de 12 livros, Terra em Chamas, e essa história conta a história do Uhtred de Bebbanburg, Morte dos Reis, durante a invasão viking à Inglaterra. O Uhtred, ele é um cara inglês, ele é saxão, na verdade, né, eles falam. Só que ele, na infância, ele é criado entre os vikings e depois ele jura fidelidade aos ingleses mesmo. Guerreiro Pagão, O Trono Vazio e a parte O Guerreiro da Tempestade. Essa versão é bizarra, é horrível, ela é muito pior do que as outras, não sei porquê. E termina com o Portador do Fogo, quer dizer, não termina, tem mais livro aqui, eu só tenho até o Portador do Fogo. Essa série, ela começa muito bem e ela se inspira muito na série do Arthur. Só que depois eu acho que ela se torna repetitiva. E nos últimos livros parece só a mesma coisa, parece que não tem nada mudando. Então, acabei os Bernard Cornwell, vamos pro irmão do Bernard Cornwell. Irmão, figurativamente, com Eagle Dane. Com Eagle Dane é um cara que eu gosto pra caramba. Atualmente eu prefiro ele ao Bernard Cornwell, eu acho que ele desenvolve melhor outro tipo de coisa. Ele não é tão dramático quando se trata de guerra, mas ele narra bem também, e eu acho que o resto das histórias dele são mais interessantes. E ele não foca em um povo exclusivo, não é só dos ingleses. Essa trilogia é o da Guerra das Rosas, e eu acho uma ideia sensacional. Pra quem não sabe, Guerra dos Tronos, por exemplo, é fortemente baseada na Guerra das Rosas. Essa ideia da briga entre as casas pra ver quem vai tomar o trono. A Guerra das Rosas ocorreu na Inglaterra, né? Entre as casas Lancaster e... eu não lembro qual é o nome da outra. Começa com o primeiro livro, Pássaro da Tempestade. O segundo livro é o Trindade. Lancaster, Lannister.
É, exatamente. E o terceiro livro, Herança de Sangue. Como a Thaís falou aqui, Lancaster lembra muito Lannister, né? Essa é a série do Conn e Gooden que o pessoal mais me fala a respeito, fala que é animal, é muito, muito boa. Lobo das Planícies, a série começa com o Lobo das Planícies, mas a série chama O Conquistador. Ela é a série sobre o Gengis Khan. Então, imagina, o cara ele escreveu sobre mongóis lutando nas planícies da China. Então, tipo, já é uma coisa bem diferente, né? Não é só um negócio em inglês. E o que eu li primeiro dele, e eu acho animal, assim, eu acho muito boa essa série, que é a série O Imperador. Começa com os Portões de Roma, depois tem A Morte dos Reis, que é a história do César e da conquista dele de Roma. O Campo de Espadas, Deuses da Guerra, e termina com Sangue dos Deuses. Eu comprei um boxzinho só com 4 livros e eu achei que a série estava completa. E mal sabia eu que depois tinha um 5º livro, que era fora do box. Odeio quando essas coisas acontecem. Vamos para um outro grande mestre aí da ficção histórica, que é o Ken Follett. Essa é a trilogia O Século, que é uma trilogia que fala sobre os 3 grandes conflitos do século XX. Começa com Queda de Gigantes e a Primeira Guerra Mundial, depois tem Inverno do Mundo e a Segunda Guerra Mundial, e depois tem o terceiro livro que eu não tenho, que se trata da Guerra Fria. Eu acho, muita gente diz que se for pra ler um livro, uma série que resuma as guerras do século XX, essa é uma das melhores, assim. Mas assim, de forma dramática, obviamente. Outro mega clássico do Ken Follett é Pilares da Terra, a saga de um homem para construir uma catedral. Tem uma série desse livro que falam que também é sensacional, mas o livro em si também falam que é muito bom. E tem O Mundo Sem Fim, que é continuação do Pilares da Terra, ó, volume 1 e volume 2. Continuação, assim, em termos, né? Não é uma continuação direta, mas ela tem uma lógica de continuação. Esse livro eu não sei de onde veio, estava aqui em casa, e é do Ken Follett, e eu não sei sobre o que é. Eu achei quando eu estava fazendo a Bookshelf Tour, mas é um lugar chamado Liberdade. E aparentemente ele é sobre o inferno das minas de carvão na Escócia. Esse livro eu tenho uma resenha já dele, que é As Espiãs de AD. Eu acho ele um livro bem interessante sobre uma equipe formada só por mulheres, que elas vão fazer uma infiltração e atacar uma rede de rádio nazista durante o dia D, para impedir as comunicações. E Noite sobre as Águas, que é um dos livros que tem uma temática mais interessante. Tipo, um avião está voando entre a Europa, né, sobre o Oceano Atlântico, entre a Europa e os Estados Unidos. Dentro desse avião existe um espião nazista. E quem será o espião? Toda a história se passa dentro do avião. Minha Agatha Christie. Minha Agatha Christie. Continuando aqui com os meus ficção histórica, tenho Bravura Indômita, do Charles Portis. Esse livro deu origem ao filme, que foi adaptado, na verdade, 2 vezes já. Eu gosto bastante da adaptação mais recente. Devoradores de Mortes, ele tem um quê de fantasia bem pequeno, mas Devoradores de Mortes, ele é um livro de ficção histórica, essencialmente, do Michael Crichton, e ele se passa na Era dos Vikings, através da visão de um árabe chamado Ibn Fadlan. E ele foi, de fato, esse personagem existiu, ele foi, de fato, um embaixador árabe que viajou até o extremo norte da Europa lá, e ele conheceu os varangianos da Europa Oriental, mas aí ele envolve uma história bem mais fictícia aqui, com uma luta contra um povo meio canibal. Vou aproveitar o outro Michael Crichton aqui, eu também tenho Latitudes Piratas, que é um romance de piratas que foi escrito por ele. Esse livro não tinha sido concluído na época que o Michael Crichton faleceu, e ele foi tirado do computador dele, na verdade, e publicado após. Muita gente considera isso um crime terrível e considera um livro bem mediano, até porque ele não estava finalizado. Mas eu acho ali um livro bem legal, pra falar a verdade. E é um dos poucos livros de pirata que você acha aí, que são puramente históricos. O famoso livro do Morgan Robertson, Futilidade ou O Naufrágio do Titã. Esse livro, curiosamente, foi publicado antes do Titanic, antes do evento do Titanic, e todo mundo fala que esse livro narrou tudo o que aconteceria com o Titanic. Também tenho As Minas de Salomão, do Rider Haggard. As Minas de Salomão foi um livro que deu origem ao estilo de livros de aventura, pulp, na verdade, e ele é muito famoso pela tradução do Essa de Queiroz aqui, eu gosto bastante desse livro. Aproveitando o Rider Haggard, também tenho o Cruzada, no Reino do Paraíso. Cruzada, ele teve uma adaptação para o cinema dele, mas é muito diferente do livro, o livro é absolutamente diferente.
Cruzada, ele é um livro muito mais próximo das narrativas que você vai saber, que você vai encontrar no Bernard Cornwell ou no Con Eagledon, só que o Rider Haggard é um cara que escreveu esse livro ali em 1910, então é muito mais antigo e é um estilo muito parecido, então você vê quem influenciou quem. O Labirinto de Creta, do Antônio José da Silva, também conhecido como O Judeu, é um clássico aqui. Essa duologia que saiu pela Record, na época que ela estava desesperada para lançar tudo que parecesse com Bernard Cornwell, Guerreiros de Roma, Fogo no Leste, e Guerreiros de Roma, Rei dos Reis, ambos os livros do Harry Sidebottom. E um dos meus romances históricos prediletos, eu tenho uma resenha sobre ambos, que na verdade ele é um romance só, dividido em dois. Musashi, eu tenho aqui o volume 1 da Estação Liberdade, e o volume 2. Essa é a versão que saiu em 2 volumes de 900 páginas cada. Aproveitando aqui, também tenho Portões de Roma, Steven Pressfield. Esse livro é o que o pessoal fala que é mais próximo da história do 300, na verdade, mas sem aquela romantização bizarra que existe dentro do 300. Papillon, o famoso livro do cara que foi prisioneiro nas piores... O francês que foi prisioneiro nas piores prisões da América do Sul. Foi escrito pelo Henri Charrier. Eu gosto pra caramba desse livro. A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, uma história durante a Guerra Civil Espanhola, mas não é o Labirinto do Fauno, então não tem uma fantasia. E Outlander, Viajante do Tempo, livro 1, de uma enfermeira do início do século XX, que acaba viajando para a época da Guerra Civil da Escócia. Tem adaptação. E sim, tem uma adaptação para a série que fez bastante sucesso. Pegar alguns livros de história que eu tenho aqui, o SPQR, da Mary Beard. Esse livro não é romance, nada disso. Ele é um livro de história mesmo. A história sobre a história do Império Romano. E Conquistadores, do Roger Crowley, que é a história dos portugueses e como Portugal se tornou uma potência mesmo sendo um país minúsculo. E um dos livros que eu mais gosto, eu tenho uma resenha aqui, de histórias que ocorreram no Brasil que ninguém conhece, Corações Sujos. A história da Shindo Rinei, que era uma gangue ou uma máfia de japoneses que não acreditavam que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra Mundial e eles atacavam os outros japoneses que acreditavam nisso. Está Descentralizando, eu sei. Agora tem uma grande mistura aí de clássicos e ficção histórica e todo tipo de coisa. As Aventuras de Robin Hood, do Alexandre Dumas, a versão mais conhecida das histórias de Robin Hood, tem diversas versões na verdade. Essa edição da Zahara em capa dura. Tem o Peter Pan, do J.M. Barrie, também, da Zahar. Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle. E Tarzan, do Edgar Rice Burroughs. Tarzan é bem puxado pro pulp aí, como no século XX já. Ainda dentro do tema do pulp, também tenho esse livro excelente que é O Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle. O Mundo Perdido é uma história pulp escrita pelo mesmo cara que escreveu Sherlock Holmes. Bom, falando do diabo, essa é a edição predileta que saiu no Brasil, do Sherlock Holmes, coleção completa, então tem da editora Nova Fronteira, vem o volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4, todos em uma caixinha temática. Continuando agora com grandes clássicos da literatura, talvez o meu livro predileto de todos os tempos, Moby Dick, do Herman Melville. Eu acho um livro assim muito excepcional. Ele é um livro difícil de ler, mas ele é um livro que vale muitas leituras diferentes. Tenho aqui também Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Alexandre Dumas ele é conhecido também por um outro grande clássico da literatura desse estilo, que é o Conde de Monte Cristo. Os Três Mosqueteiros é a história clássica lá do D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, tanto que na verdade por isso tem 4 figuras aqui. Um grande clássico da literatura mundial, Ilíada, do Homero, e Odisseia. Ambos do Homero, né, na verdade. Ilíada é a história do cerco de Troia, e Odisseia é a história do Odisseu, ou Ulisses, voltando do cerco de Troia
para, acho que é Ítaca, a ilha onde ele vivia, enfrentando uma série de coisas, tanto que isso se tornou a palavra Odisseia. Odisseia é essa dificuldade em que ele teve para fazer todas as coisas. Clássicos da literatura que eu tenho aqui: Coração das Trevas, do Joseph Conrad, esse livro que inspirou fortemente Apocalipse Now, do Coppola. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, esse livro poderia entrar facilmente em ficção científica, da Mary Shelley, mas eu considero ele um clássico, então entrando nessa lista. Madame Bovary, do Gustave Flaubert, é uma história muito interessante sobre pessoas que vivem vidas duplas, e ele se baseou originalmente na história de um nobre que à noite ele era um senhor do crime. O Fantasma de Canterville e Outros Contos, do Oscar Wilde. Eu gosto bastante do Oscar Wilde, eu já fiz acho que até um podcast sobre um livro dele. Acho que é sobre o Fantasma de Canterville até. O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, aquela história super famosa do Jekyll e Hyde. Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, uma história... Ficou bem famoso ultimamente porque é um livro que ele é citado muito em Crepúsculo, durante o Crepúsculo. Lembra que a Bella lia o Morro dos Ventos Vivantes? É bizarro. Eu tenho aqui As Mil e Uma Noites, a narração da Sherazade, volume 1 e volume 2, Mil e Uma Noites é bem grandinho. São clássicos das histórias árabes, as histórias do Aladdin, Ali Baba e os 40 Ladrões, todas as histórias vêm aqui. Também eu tenho um desses vira-vira, que era uma coisa muito bizarra, que a editora... quem que fez isso aqui? A Saraiva? Sei lá. Eles são dois livros em um. De um lado é um livro, do outro é outro. E aí você lê ele pra qualquer lado. De um lado, O Dia do Chacal. Frederick Forsyth é um dos meus autores de policial, ação, sei lá, espionagem prediletos. E esse contém, acho que os dois melhores livros dele, que é O Dia do Chacal e, do outro lado, O Dossiê Odessa. Os dois livros são muito legais. O Dia do Chacal é sobre um assassino profissional e o Dossiê Odessa é sobre caçadores de nazistas. Então, você imagina, só você consegue falar em uma frase o que é cada livro e as pessoas já ficam interessadas. O Frederick Forsyth também é o autor predileto do meu pai, então acho que tem uma forte influência por causa disso. O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Umberto Eco é conhecido por diversos livros legais, na verdade, mas acho que o maior clássico dele ainda é O Nome da Rosa, que teve uma adaptação do cinema fantástica. Atualmente está tendo uma adaptação em série dessa história, e era uma história muito interessante dentro de um mosteiro medieval. E um classicaço que eu não podia deixar de ter, cheio de pelo de gato. Mas essa capa é horrorosa, que ela atrai pelo de gato, que é uma desgraça. E eu tenho gato, então é uma combinação terrível. William Shakespeare. Esse aqui é um livrinho que contém 3 das maiores peças dele: o Hamlet, o Rei Lear e Macbeth. O Shakespeare é conhecido por diversas outras coisas, Sonhos de uma Noite de Verão, uma cacetada de outras histórias, mas essas 3 eu acho que se considero que são as 3 maiores. E as 3 mais adaptadas para os teatros. Agora, só Agatha Christie. O meu predileto dela, e não sobrou nenhum. No passado já foi conhecido como o Caso dos 10 Negrinhos, o Caso dos 10 Índiozinhos, uma série de nomes diferentes, mas o nome original sempre foi, e não sobrou nenhum na realidade. E ele é a minha história de investigação essa é a minha história de investigação predileta, assim, em geral, e é meu livro predileto da Agatha Christie. Olha que eu gosto de muitos livros dela. Agora eu vou ter que ser rápido porque tem muito. Vamos lá. Assassinato no Expresso do Oriente, um outro livro que é um mega clássico dela e teve uma adaptação recente pro cinema. Morte no Nilo, é bem legal também. Um Corpo na Biblioteca. Essas capas são sensacionais. Essa coleção da Nova Fronteira aqui é uma das melhores coisas que eles fizeram. Opa. Os Elefantes Não Esquecem, A Mansão Hollow e Morte na Mesopotâmia. Esse aqui também é outro que eu acho legal pra caramba. Elefantes Não Esquecem, eu não li, você leu? Legal. Nemesis, esse é um livro que eu nem sabia que existia antes disso aí aqui, né? Que a Agatha Christie era prolífica, né? 100 gramas de centeio e A Maldição do Espelho. Esses aqui já são, eu acho que uns mais desconhecidos, talvez, assim. Aqui eu tenho O Mistério dos 7 Relógios, que eu li recentemente, porque a Thais insistiu que eu lesse, né? Não, foi esse.
Foi o Mistério dos Sete Relógios? Sim. Ah, tá. Foi o primeiro que eu li dela. Ah, tá. Os Crimes ABC e Os Trabalhos de Hércules. A Casa Torta, Assassinato na Casa do Pastor, coitado do pastor, e Um Pressentimento Funesto. Bom, só de saber que você tá lendo Agatha Christie, você já vai ter um pressentimento funesto, na verdade. Alguém vai morrer. Convite para um homicídio. M ou N? M ou N, né? Seria. E A Casa do Penhasco. Aqui eu tenho 13 à mesa. O Natal de Poirot. E Hora Zero. E a última caixinha. Poirot perde uma cliente. Que triste. A Extravagância do Morto. E Cai o Pano, o último caso de Poirot. Esse é um dos mais famosos também da Agatha Christie, justamente pelo encerramento da história do Poirot. Então é isso, esses são meus livros históricos e de clássicos e ficção histórica e da história em si, né? Espero que você tenha gostado. Então é isso por essa parte da Bookshelf Tour. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, não esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.